Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar um pouquinho sobre tudo aquilo que eu li no mês de novembro. Novembro foi um mês um pouquinho complicado pra mim, porque eu entrei meio que numa ressaca literária. Eu sempre falo que existem, assim, dois grandes fatores para uma ressaca literária, que é ou você lê um livro muito denso, muito lento, muito arrastado, que aí você não aguenta mais ler, ou você lê algum livro muito bom, que aí depois parece que nenhum livro meio que atende a sua expectativa. E aí, gente, como vocês sabem, eu li O Mar Sem Estrelas esse ano, e aí eu senti que nada mais que eu fosse ler esse ano fosse acabar sendo aí uma leitura superior, que eu gostasse muito mais do que esse livro. E aí acabei parando numa ressaca literária, mas consegui ler algumas coisas bem interessantes no mês de novembro e vou contar pra vocês, então vamos lá! Eu comecei novembro lendo Um Pedaço de Madeira e Aço, do Chaboté. Um Pedaço de Madeira e Aço é uma graphic novel bem diferente de tudo que eu já li até hoje. Porque aqui a gente vai acompanhar a história de um banco. Sabe, um banco assim, desses de praça, feito de madeira e aço? Então, ele vai ser colocado ali num determinado local e, através dele, a gente vai ver a vida das pessoas que todos os dias passam por ali, as suas histórias, os seus medos, os seus dramas, e como as coisas vão sendo ali desenvolvidas, todas ao redor desse objeto inanimado que você nem mesmo pararia muitas vezes para dar atenção. E eu acho que o grande acerto do Chaboté aqui é exatamente esse. Essa é uma história que não tem diálogos, ela não tem nada, você só vai ali olhar tudo em preto e branco, bem monocromático, e através disso você vai conseguir ver muito mais do que, por exemplo, se essa história tivesse sim diálogos, se essa história fosse uma história tradicional, no formato que a gente conhece mais como livro, não teria funcionado tanto. Eu amei, porque aqui a gente vai ter desde aí de crianças que vão crescer perto daquele banco, você vai ter desilusões amorosas, você vai ter encontros e desencontros, você vai ver aí tantas vidas sendo modificadas e construídas ali, perto daquele banco, perto daquela atmosfera, e esse objeto apenas ali observando, fazendo aí o seu papel principal de acolher as pessoas. Com certeza, essa foi uma graphic novel que mexeu muito comigo, exatamente porque você vai ver ali situações reais, situações do dia a dia, você vai ver as pessoas e o que vai acontecendo com elas conforme o tempo vai passando. E vai ter momentos em que você vai estar rindo, que você vai sorrir com o que aconteceu, mas que você também vai chorar, vai ter lágrimas ali por algo que você entende que aconteceu à medida que o tempo foi passando, e tudo tendo esse pedaço de madeira e aço como testemunha. Foi assim uma história para você refletir, para você olhar para sua vida, para você prestar atenção nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas que de alguma forma influenciam a vida da gente. Sério, eu amei demais, super recomendado. E agora eu preciso falar dos volumes de Fruits Basket lidos no mês, que foi o volume 21 e 22. Fruits Basket chegou aí nos seus momentos finais, só tem mais um volume pra eu ler. E, gente, o que eu posso dizer? O volume 21 foi muito bom, depois, principalmente de eu ter achado que a história não estava indo para um lugar muito legal, confesso, porque eu achei que aqui os personagens estavam sendo meio que descaracterizados, tinha muita justificativa por parte da mangaka para tentar fazer determinadas situações acontecerem a qualquer custo, mas eu acho que aqui voltou até aquela essência de Fruits Basket. No volume 21, a gente tem a Toru, a nossa protagonista, se declarando aí pro grande amor da vida dela e entendendo que talvez não seja uma boa eles ficarem juntos. Mas isso é um grande desentendimento que vai acontecer porque ele gosta dela, ele ama a Toru, só que a maneira como ele fala dá a entender que não é uma boa eles ficarem juntos, cada um tem que seguir o seu caminho e que ele tá rejeitando ela. E aí numa fuga que a Toru vai empreender depois disso, meio que se sentindo envergonhada, ela vai dar de cara com o Akito, vilão aí dessa história, que tá num momento assim desesperado, pronto pra matar ela. E aí a gente vai ter um grande acontecimento nessa história que vai mudar muita coisa, porque a Toru vai sofrer um grande acidente.
Então a gente vai ver como isso vai repercutir em todos os membros da família Soma, em como que aquilo vai gerar uma nova situação que vai fazer com que cada um desses personagens reflita a respeito tanto da Toru quanto da conexão que eles têm com Akito. Foi um volume que eu acabei gostando bastante. Na verdade, eu acho que as coisas de fato funcionam bem aqui, todas as motivações que a Natsuki Takaya tenta colocar. E vou falar o seguinte, eu descobri qual que é um dos grandes problemas que me incomodam em Fruits Basket. E finalmente eu entendi que não é um problema de Fruits Basket e sim da editora. Porque eu tenho lido os volumes em volumes únicos, separados, pela Tokyo Pop. E recentemente eu fui na livraria e eu consegui cotejar o que eu tô lendo com as edições de colecionadores da Yen Press. E faz uma diferença gigantesca. E é isso que eu falo, gente. A tradução, às vezes, faz uma diferença enorme na história. Porque enquanto nos volumes da Tokyo Pop eu senti que tava tudo muito truncado, na Yen Press parece que tudo flui perfeitamente. Cada diálogo, cada explicação. Então, assim, se eu tiver que recomendar pra você que quer ler aí Fruits Basket, que tá pensando em comprar em inglês, eu com certeza recomendaria as edições da Yen Press. E aí veio o volume 22. Gente, que volume bonito! Bonito demais. Porque esse vai ser um volume que, apesar de ainda não ser o último, né, ser o penúltimo da história, ele tem todo um clima de despedida, de final de história mesmo. Porque aqui a gente vai ver como, após tudo que aconteceu com esses personagens todos que a gente acompanhou até esse momento, transformou cada um deles em quem eles são agora. E você vai ter realmente um clima de despedida, porque o que os une vai acabar se dissolvendo. Então você vai sentir aquela coisa agridoce da separação, dessa coisa de que todo final é um novo começo, e que é triste e empolgante ao mesmo tempo. Finalmente a gente vai ter aqui muitos personagens se entendendo, conversando, a gente vai ver a motivação de cada um deles, a gente vai ver essas interações e os relacionamentos. E olha, tudo foi tão bonito que até aqui um casal que eu não shippo, foi um casal que aqui eu falei assim, ai, fiquem juntos, tá tudo bem. Sigam em frente, façam acontecer, e eu acho que essa era a intenção da mangaka. E eu acho que funciona demais nesse volume. Mais um que com certeza, quando eu cotejei com os da Yen Press, é muito melhor, não adianta. A tradução faz diferença, tudo flui melhor, a história flui melhor, até mesmo a edição em si parece que faz mais sentido na hora de você pegar uma tradução que se encaixa melhor nesse contexto. E eu falo isso como uma pessoa que trabalhou com tradução. Então, assim, eu entendi que talvez se eu tivesse lido outros volumes através da publicação da Yen Press, talvez eu acabasse gostando um pouco mais. Mas sério, gente, tá maravilhoso. Só tem mais um volume e eu já estou sentindo muita saudade dessa história. E eu acabei lendo 4 volumes que foram lançados de Bloodborne. Bloodborne, para tentar explicar um pouquinho para quem não conhece esse universo, já é uma história conhecida de um videogame de mesmo nome. Em Bloodborne, a gente vai ter uma cidade, um distrito conhecido como Yharnam, em que as pessoas ali começaram a se transformar em bestas. E ao mesmo tempo a gente vai ter aqui então caçadores tentando eliminar essas ameaças. Só que isso vai muito além, porque essa caçada, ela não tá acontecendo de fato no mundo real, se eu posso conseguir explicar assim. E existe um grande pesadelo onde isso tudo está inserido, em que esse microcosmo faz parte. Então, geralmente você joga como sendo um caçador que vai ali transcorrendo tanto Yharnam quanto outros lugares e aprendendo sobre a história daquele lugar. O que aconteceu para as pessoas se tornarem aqueles monstros? O que a chamada Healing Church, que é a Igreja da Cura, tem a ver com isso? E, principalmente, gente, o grande motivo pelo qual eu amo essa história é que existe uma grande influência de H.P. Lovecraft. Porque aqui nós teremos deuses antigos, que fazem aí toda a diferença nesse mundo sombrio e macabro que é Bloodborne.
E a história dele é muito rica e você vai sabendo um pouco mais dela conforme você vai jogando. As histórias escritas por Alex Scott e ilustradas por Piotr Kowalski são aí prelúdios de tudo isso, que a gente vai ver um pouquinho antes do jogo começar, digamos assim. Então eu li o primeiro volume. E o primeiro volume conta aqui a história de um caçador que acaba encontrando um outro grupo de caçadores, principalmente um que já é conhecido no jogo, que ele é um NPC, ele é aí um personagem secundário com quem você vai interagir, que é o Jura. E o Jura vai mostrar para esse caçador que existe esta criança que tem o sangue pálido, pale blood. E por que isso é importante? Porque muito dessa história gira em torno do sangue. E existem vários tipos de sangue, inclusive sangues dessas criaturas monstruosas dos deuses antigos, que estão ali fazendo com que essa cidade vire um verdadeiro inferno. E a única maneira dos caçadores transcenderem esse mundo, esse pesadelo, é através de alguém que tenha o sangue pálido como o dessa criança. Então aqui a gente vai ter um caçador tentando levar essa criança em segurança até o final desse pesadelo, enfrentando incontáveis perigos. Gente, eu amei essa história porque ela já vai te colocar no ambiente de Bloodborne. Eu acho que a arte aqui é o que mais me pegou, que me conquistou assim. Eu acho que o Kowalski faz aqui um trabalho imenso e maravilhoso de conseguir criar toda essa atmosfera sombria e bizarra de Bloodborne. E o autor, por sua vez, ele vai levantar questões que são importantes a respeito do que realmente é bem, do que é mal, o que seria a fronteira entre esses dois opostos. E aqui isso é mostrado de maneira maravilhosa. O final é excelente. Sério, adorei ter lido. E aí, não adiantou. Eu já fui pro volume 2. No segundo volume, a gente vai ter aqui a história de dois personagens que acabam aí tendo seus caminhos entrelaçados. O primeiro é um médico que vive em Yharnam, que tá vendo uma doença conhecida como Ashen Blood, que seria aí o sangue de cinzas, infectando a população de Yharnam. E aí ele começa a tentar descobrir de onde tá vindo esse contágio, o que tá acontecendo, por que tá todo mundo ficando doente. E essa sede por buscar o que tá acontecendo, pra achar um antídoto, só vai aumentar porque a vizinha dele, de repente, vai ficar muito doente e ele vai fazer de tudo pra ajudar ela. Do outro lado, nós temos aqui um padre que faz parte da Healing Church, da Igreja da Cura, que começa a ver que as pessoas que estão doentes passam a ser cuidadas por essa igreja, que tem aí um sangue milagroso e que jura que através de transfusões de sangue que eles vão administrar, essas pessoas vão acabar melhorando. Só que tem alguma coisa muito errada nisso. Então a gente vai ter esse padre com esse doutor se encontrando e os dois investigando o que realmente está acontecendo em Yharnam. Mais uma vez, ilustrações belíssimas. Você se sente em Bloodborne, sabe? Se você é uma pessoa que já jogou, que gosta. Gente, por exemplo, eu sou completamente alucinada pelo universo de Bloodborne e minha maior frustração é que eu não consigo jogar esse jogo porque é muito difícil. Pelo menos pra mim, que, né, não sei jogar muito bem, mas adoro videogame. E mais uma vez, é uma história que vai ter os seus plot twists, que vai ter tudo bem amarradinho, que já vai configurar aí algumas questões que vão ser muito importantes pra trama geral de Bloodborne. Então, esse segundo volume também foi maravilhoso. No terceiro volume, a gente vai conhecer um pouquinho mais da vida de uma personagem do jogo, que já é aí conhecida pelos jogadores, que é a caçadora conhecida como Eileen the Crow. A Eileen, ela é líder de um grupo de caçadores cujo objetivo é matar caçadores que acabaram enlouquecendo ou se tornando criaturas bestiais por conta do sangue. Então, a gente vai acompanhar a Eileen com todos os dilemas morais dela e vai ver todas aí as motivações e o que levou ela a se tornar essa grande, hábil caçadora. E mais uma vez, o que eu mais gostei aqui foram as ilustrações, são belíssimas, maravilhosas,
cada uma delas. E eu acabei não gostando tanto desse volume, porque a Eileen é uma personagem que eu gosto muito, então eu tava muito empolgada. Só que aí, conforme eu fui lendo a história, eu percebi que ela é uma personagem tão icônica no jogo exatamente por ser muito misteriosa, por você não entender por que ela, sendo uma caçadora, está matando os outros caçadores, né, fazendo o que precisa ser feito nesta cidade, mas ao mesmo tempo você entende que aquilo dói nela. E talvez tentar explorar, tentar voltar ao passado da Eileen e da sua vida e do que aconteceu e dos traumas. Talvez o mais interessante sobre ela sejam as perguntas e não as respostas. Então, apesar de ter aqui algumas coisas instigantes, acabou sendo uma coisa não tão satisfatória, porque realmente a personagem transcende isso. Então, assim, foi uma leitura ok. E aí veio o quarto volume, que eu também não amei tanto, mas eu acho que esse é o volume de todas as graphic novels, eu acho que a que melhor mostra a proposta de H.P. Lovecraft do seu horror cósmico. Porque aqui a gente vai ter uma pessoa, um cara, resolvendo abandonar a sua vida militar no exército e indo em direção a Yharnam para tentar descobrir e ter aí conhecimentos que na verdade são muito além do que o ser humano normal conseguiria absorver. Então, a gente vai ter muito um conflito sobre o que ali é real e o que é um delírio. A gente vai ter essa dicotomia de verdade versus insanidade. Então a gente vai ter um personagem meio que entrando numa espiral de loucura. E isso é muito Lovecraft, gente. De você não saber o que realmente está acontecendo, no que você pode confiar nessa trama. Mas, de novo, eu acho que é muito confuso, e eu entendo que é a proposta aqui, mas eu acho que como a gente já teve algo muito lúdico, com muitas analogias e metáforas no volume anterior, eu acho que aqui poderia ter sido um pouco mais calmo, sabe? Um pouco mais voltado para a realidade. E realmente o que eu mais gostei aqui foi a arte do Kowalski. Sério, gente. Eu gosto como ele consegue transpor, assim, um fundo meio borrado, meio escuro, que te dá aquela sensação de opressão, e usa traços mais fortes para destacar os personagens principais. Eu acho a coloração linda, eu acho que ele remete completamente a Bloodborne, e no geral, assim, depois de ter lido todas essas graphic novels, eu posso dizer que eu amei muito esse artista, já se tornou um dos meus ilustradores favoritos, que eu preciso ficar de olho aí nos seus próximos lançamentos. E para o projeto Lendo Christie do mês, o livro que eu li foi o The Tuesday Club Murders, ou Os 13 Problemas. E em Os 13 Problemas, a gente vai encontrar aí mais um livro da Agatha, que é uma coletânea aí de contos, em que a nossa velhinha fofoqueira de St. Mary Mead, a Miss Jane Marple, está aí em alguns jantares, e as pessoas meio que começam a contar histórias e casos, e coisas que talvez tenham solução e talvez não, mas que, lógico, cada um vai meio que dar aí o seu insight e tentar chegar a uma conclusão do que aconteceu no final desse caso. Quem que era o culpado por esse crime? E a gente vai ter aqui realmente 13 histórias. E todas elas acabarão sendo aí investigadas por esses personagens e solucionadas por ninguém mais e ninguém menos que a Miss Marple. Eu acabei gostando muito desse livro, eu acabei dando 4 estrelas, exatamente porque ele é um livro de contos. Então tem alguns contos que eu gostei mais, outros nem tanto, mas aqui tem algumas histórias muito legais que vão para um lado mais sobrenatural e que acabam não tendo uma solução tão sobrenatural assim. E a gente vai vendo aqui a Miss Marple traçando paralelos desses casos com as coisas que ela já viu naquela pequena vila onde ela mora, que é St. Mary Mead. Então muitas pessoas ali subestimam ela, que falam assim, ai, essa velhinha, sabe, o que ela vai saber da vida e das condições humanas quando ela não sai daquela vila, sabe? E não, isso é o que vai fazer ela ser tão observadora e saber aqui
todos os finais das histórias. E eu gostei muito desse livro, porque eu sinto que esse ano, principalmente, durante o projeto Lendo Christie, eu fui aprendendo a gostar mais da Miss Marple. E esse livro é um ótimo exemplo disso, de mostrar como ela é. Que sim, ela é uma personagem secundária que tá ali só de gaiato, ouvindo as pessoas conversando e contando os casos e tal. E a cabeça dela, você vê ali as engrenagens funcionando, ela traçando paralelos com histórias que ela já conheceu e mostrando que ela entende muito da natureza humana. Com certeza aí uma das coletâneas que eu mais gostei da Agatha, porque são histórias assim curtas, rápidas, simples, e você também vai tentar dar uma de detetive e vai tentar investigar essas histórias, mas não adianta, quem vai desvendar cada uma delas é a Miss Marple. Então, assim, um livro gostoso de ler, fluido, bem dessa coisa da Agatha, colocando aí uma pitada de humor no meio desse clima tenso de investigação, mas, gente, achei excelente os 13 problemas. E, como sempre, o último livro agora que eu vou falar que eu li em novembro foi a melhor leitura do mês e, gente, talvez vocês se surpreendam, porque a melhor leitura do mês foi O Conde Enfeitiçado, da Julia Quinn. O Conde Enfeitiçado é o 6º livro dos Bridgertons e eu não esperava muita coisa dele, confesso. Porque depois de eu ter lido o 5º volume, que foi o Para Sir Philip com Amor, que foi aí um dos volumes que eu menos gostei de toda a história da Julia Quinn, e isso porque eu já gostava da Eloise, que era a personagem principal daquele livro, quando chegou nesse eu falei assim, nossa, a gente mal vê a Francesca, né, que é uma Bridgerton, então assim, eu não conheço ela, então eu não tenho nenhuma empatia, eu não sei nada. E esse livro, gente, me surpreendeu no nível que talvez tenha se tornado o meu livro de romance favorito. Porque aqui a gente vai conhecer um pouco da Francesca. A Francesca se casou com o John Sterling e eles se amam, se dão bem. E o John tem um primo, que é o Michael. E o Michael, ele é aí um melhor amigo tanto desse primo quanto da Francesca. O que a Francesca não sabe é que desde o momento em que o Michael colocou os olhos nela, ele se apaixonou perdidamente pela Francesca. E ele é conhecido como um devasso, como um libertino, que não quer casar, que não quer se amarrar a ninguém, mas na verdade é porque ele ama a Francesca. Só que uma grande tragédia vai acontecer. A Francesca vai ficar viúva, vai perder o filho que ela estava esperando e ela vai se ver completamente desolada. E o Michael, por sua vez, que era um cara que não tinha responsabilidade nenhuma, agora vai se tornar o herdeiro dessa família. E a Francesca, que tanto precisa desse amigo de volta, vai se ver meio que ali deixada de lado, porque ele tem outras prioridades, mas na verdade é que ele não sabe como lidar com todo esse amor que ele tem por ela, principalmente porque ele tinha muito respeito pelo primo. E agora que o primo não tá mais ali, ele não sabe exatamente como agir. Todos os livros da Julia Quinn têm alguma coisa ali pesada. No primeiro, por exemplo, a gente tem abandono parental. No segundo, vai lidar aí com traumas. O terceiro, com abuso familiar. E por aí vai. Só que aqui, eu acho que foi o livro mais pesado da Julia Quinn. Porque ela vai tratar de assuntos que são muito difíceis de se falar, mas de alguma forma ela vai lidar muito bem com isso. Ela vai contar essas coisas com muita sensibilidade. Diferente do que acontece em alguns outros livros dela. E, gente, eu juro que não teve jeito. Desde o começo eu torci pro casal Francesca e Michael. Eu sinto que era uma época que a mulher não tinha muita voz. Então, a gente tem aqui um homem que realmente a escuta no meio desse mundo patriarcal. É um romance de época muito bem escrito, muito fluido, muito gostoso de ler. Eu devorei essa história. As cenas hot, melhor cenas hot que eu já li num livro da Julia Quinn. Ela arrasou, porque ela vai falar muito aqui sobre questões de desejos, de vontades, sem ter muito essa coisa de eu não posso falar sobre isso ou sobre aquilo, porque aqui a gente vai ter tanto a Francesca quanto o Michael que já viveram aí muito a vida e que acabam se apaixonando. E a gente vai vendo como esse amor vai crescendo, como ele vai sendo construído, e é algo tão bonito. Eu amei essa história, eu achei excelente. Foi
o melhor livro dos Bridgertons que eu li até agora. O Michael se tornou o meu mocinho favorito de todos os livros da Julia Quinn que eu já li. E eu acho difícil que algum outro livro que eu for ler da autora vá chegar aos pés desse, porque eu amei do começo ao fim, eu amei esse casal, eu amei os personagens. Sério, gente, eu amei muito o Conde Enfeitiçado. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo sobre literatura ou qualquer outra coisa, não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Curta esse vídeo, porque isso faz com que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você realizou em novembro. Por favor, se inscreva no canal Livre em Livros e já ative as notificações, porque você já sabe que toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê na semana que vem.